Olá, mais um livro que eu trago para vocês, de um dos meus autores favoritos, que neste está sem irmão, que é o Dan Heath. E o nome do livro é Upstream. A busca para resolver os problemas antes que eles apareçam é um best-seller do Wall Street Journal e eu já fiz resenha de outros livros deles aqui, ele com o irmão, e eles são maravilhosos, eu gosto muito do conteúdo que eles trazem. Sempre fazem pensar, trazem dados e é um livro gostoso de ler porque faz sentido, né? Então eu gosto de livros assim. E por que upstream, né? Do stream da correnteza. Por que correnteza acima? Então imagine o seguinte, vou ler rapidinho para você. Você e um amigo estão fazendo um piquenique à beira de um rio. De repente, houve um grito vindo da direção da água. Uma criança está se afogando. Imediatamente, ambos mergulham, agarram a criança e nadam até a margem. Antes mesmo de vocês recuperarem, ouvem outra criança pedindo socorro. Você e seu amigo voltam ao rio para resgatá-la também. Em seguida, outra criança e outra criança. Vocês dois mal conseguem acompanhar. De repente, você vê o seu amigo saindo da água. E ele parece que vai te deixar sozinho. Você fala, onde é que você vai? Reclamando. Ele diz o seguinte, vou seguir na direção upstream para confrontar a pessoa que está jogando todas essas crianças na água. Entenderam? Então o livro é sobre isso, né? Sobre a gente ficar menos tirando as crianças da água e buscando e confrontando quem está lá na origem jogando as crianças na água, tá? Então é buscar resolver os problemas, cortar o mal pela raiz. Parece óbvio, mas a gente sabe que no dia a dia, por N motivos, isso não acontece. Então, quantos problemas em nossas vidas e na sociedade a gente tolera simplesmente porque a gente se esquece que a gente pode corrigir e a gente fica ali só apagando incêndio? Então, para isso, o autor, ele traz algumas barreiras, né? Ele vai explicando, contextualizando e apresentando casos práticos. Então, primeiro ele fala das 3 barreiras que nos impedem da gente fazer esse pensamento rio acima, upstream, né? Ver quem que está jogando as crianças no rio. É o problema da cegueira, a falta de propriedade e cavar o túnel. Então, vamos lá. O problema da cegueira é quando a gente não enxerga o problema. Então, aquilo está acontecendo, as crianças, né, lembrando sempre dessa analogia, estão sendo jogadas no rio e aquilo se torna normal e você fica pensando em maneiras de tirar as crianças rapidamente do rio. E você não para pensar, tá, mas por que essas crianças estão caindo no rio? Então, essa cegueira que nos faz a gente ficar lidando o tempo todo com as consequências e não buscar a causa, né? Isso é muito comum, né? Ele traz vários exemplos disso. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Com o choque de que de repente, a gente está tratando coisas anormais como normais, porque a gente não está se dando conta dessa questão. A segunda barreira é a falta de propriedade. Não sou eu que vai resolver, então deixa eu só lidar com as consequências aqui. Então, você tem que escolher se apropriar deste problema. Então, escolhi resolver esse problema não porque me foi exigido, mas porque eu posso e vale a pena consertá-lo, tá, pessoal? Outra coisa, cavar o túnel. Não posso lidar com isso agora. Então, o que acontece? Elas não conseguem evitar os problemas. Então, você vai cavando sempre o túnel, você vai reagindo, você não tem tempo de parar para analisar, né? Então, simplesmente, na urgência, na emergência, no bater meta, você vai cavando o túnel, você vai cada vez reagindo às coisas que acontecem, você não mergulha na causa disso tudo, tá? Depois, ele explora todas essas questões das cegueiras, por que a gente fica concentrado no que está acontecendo e não na origem, na causa, para resolver lá em cima. Então, ele debate isso na seção 1. Na seção 2, ele fala de algumas questões super importantes, né, que fazem com que a gente vá upstream e resolva essas questões, definitivamente. Então, ele explica como reunir as pessoas certas, porque normalmente não é uma luta de uma pessoa só. Então, cercar o problema, abordar o problema em todas as suas dimensões-chave e definir um objetivo convincente e importante, tá? Então, ele traz um exemplo, por exemplo, de jovens na Islândia com teor de consumo de bebida alcoólica muito alto, de drogas. Então, o que eles fizeram, como eles foram atrás para resolver essa questão
de parar de cavar o túnel e reunir as pessoas para resolver. Então, se começou a melhoraram questões na escola, na educação, então envolveram pais e comunidades, desenvolveram horários que os jovens poderiam sair e tudo mais, então fizeram várias questões, clubes esportivos, e eles tiveram resultados maravilhosos. Então eles reduziram a questão de álcool e drogas na Islândia de maneira absurda, unindo forças, escolhendo as pessoas certas. Eles explicam como eles fizeram isso. Então, acercar o problema, identificar o que está acontecendo, a causa, a raiz. Depois, como mudar? Normalmente, o problema, ele tem dimensões de um sistema, ele é estruturado como um sistema. Então, não é A que origina B que dá C, ele tem muitas coisas correlacionadas, né? Então, é tentar mudar esse sistema que está causando esse problema. Daí ele fala também de uma questão de um nível de estresse crônico que tinha em determinadas comunidades de Baltimore. Então, como eles cercaram, como eles identificaram isso e mudaram o sistema que estava levando àquela situação. Então, começa com uma centelha de coragem, como ele fala, né? Um grupo de pessoas que se unem em torno de uma causa comum exige mudanças. Mas uma faísca não pode durar para sempre. O objetivo final é eliminar a necessidade de coragem, torná-la desnecessária, porque força a mudança dentro do sistema. O sucesso vem quando as coisas certas acontecem por padrão, não pela paixão individual ou heroísmo. A gente tem muitos heróis, né? Muitas pessoas que abraçam causas sociais e tentam, como verdadeiros heróis mesmo, né? Lutar contra algo muito maior que eles. Então, sim, que bom que existem áreas de pessoas com atos heróicos, mas a gente precisa entrar no sistema e fazer com que a gente não precise disso, que o sistema mesmo em si se resolva, né? Por padrão, por inteligência, por cercar o problema certo. Depois, na sequência, ele fala de onde encontrar um ponto de vantagem. Às vezes o sistema é tão complexo que fica tão, meu Deus, por onde a gente começa? Então, buscar um ponto de vantagem. Então, considerar, assim, o que é o ponto de vantagem? Alguma área dentro desse grande problema sistêmico que você pode agir. Então, qual seria essa área que você vai conseguir ter um impacto? Então, primeira coisa é você considerar todos os fatores de risco e os fatores de proteção para o problema que você está tentando prevenir. Então, por exemplo, às vezes você tem também uma população que é afetada por esse problema muito grande. Então, pegue uma subpopulação que talvez seja mais responsiva a alguma tentativa de tratativa e faça um teste lá, faça um experimento lá, tá? Então, procurar alguma coisa dentro desse sistema que seja um grupo, que seja algo mais, uma ação específica que te dê um resultado. E como receber um alerta antecipado do problema? Então, padrões históricos, então acompanhar padrões históricos e evidenciar como as coisas vão acontecendo. Cuidar com falsos positivos que acontecem. Outra coisa, isso no decorrer, né, da jornada. Como saber se está tendo sucesso? Muito cuidado com medidas erradas de curto prazo, que podem condenar esse trabalho, né? Então, cuidado com vitórias fantasmas, impulsionadas por tendência macro, medidas desalinhadas com a missão e quando as medidas se tornam missão. Lembre sempre da missão. E buscar equilíbrio para você verificar se o teu problema está sendo resolvido. Isso para tudo, né? Mescle medidas quantitativas ou métricas, como você chamar, quantitativas de qualitativas. Busque elas emparelhadas, né? Para que a gente consiga avaliar como é que as coisas estão caminhando. Como evitar causar danos, né? Então, se você está mexendo com sistemas complexos para resolver um problema, cuidado, você vai ter reações, você vai ter consequências. Então, ao pensar em um sistema, gaste parte do seu tempo de um ponto de vista que lhe permita ver por completo. Não apenas o problema que pode ter feito você se concentrar no sistema em primeiro lugar. Então, algo te chamou atenção aqui no problema de um sistema. Não fique ali, se afaste e olhe, se cerque do problema, né? Mergulhe nele. Então, por exemplo, se observou, né,
que, por uma questão de economia, estavam se diminuindo as podas em galhos de carvalhos no Central Park, em Nova York. Então, essa economia que eles estavam tendo em diminuir a poda nos carvalhos do Central Park culminou em muitas ações de perdas e danos pelo balanço infantil, né, que estava baixo. Então, veja, você economiza, a economia na poda pode dar outros danos, né? E esses danos podem ser muito mais caros do que resolver o problema. Então, se investimos mais tempo e energia em um problema específico, o que receberá menos foco como resultado e como essa desatenção pode afetar o sistema como um todo. Então, quando você está tratando esse problema, essa causa, pensar, já foi tentado algo semelhante? A intervenção é possível de teste? Podemos experimentar de uma forma pequena primeiro para que as consequências sejam limitadas se as nossas ideias estiverem erradas? Podemos criar ciclos de retorno fechados? É fácil reverter ou desfazer nossa intervenção se descobrirmos que causamos danos involuntariamente? Tá? E quem que vai pagar pelo que não acontece? O que é isso? Quem pagará pelo que não acontece? Gente, ele traz alguns exemplos que às vezes as causas e as consequências estão num bolso só e às vezes não. Por exemplo, no sistema de saúde, o que se investe em prevenção, né? E o que se paga se aquela prevenção não for feita. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, são áreas distintas do governo. Então, quem ganha? Como que se mede isso, né? No dia a dia? Como que se faz essa correlação, por exemplo, tá? Então, por exemplo, no caso de asilos, de casas de repouso, para eles colocarem os velhinhos nas cadeiras e tudo mais, os cuidadores viviam com problemas nas costas. Daí se evidenciou que se comprasse um determinado tipo de equipamento, né, em X meses esse equipamento era pago porque os colaboradores não ficavam afastados, sem falar na qualidade de vida deles. Aí é um bolso só, mas nem sempre é assim. Então, a prevenção, o investimento em prevenção não repercute para o mesmo bolso. Pensar em ameaças, daí a gente falando na seção 3 já. Ameaças distantes e improváveis. Então, é pensar lá na frente. Vocês sabiam que para o Katrina tinha uma organização que fez tinha uma prevenção, todo um trabalho bem estruturado de imaginar o que aconteceria se aquela região sofresse um problema um desastre natural daquele impacto. Então, micro gerenciamento em milhões e em situações que estão bilhões em jogo. Então, as organizações estão constantemente lidando com problemas urgentes de curto prazo e o planejamento para futuros especulativos não é necessariamente urgente, mas a repercussão pode ser muito maior. Então, ter esse olhar na causa, né, gente, ter esse pensamento a longo prazo para tudo, fala muito disso sobre o livro também. E ele finaliza falando também do você. E você, Upstream? Onde existir um problema na sua vida, um problema recorrente em sua vida, siga na direção Upstream, rio acima, correnteza acima, veja o que está acontecendo. 3 sugestões aqui, tá? 1, seja impaciente para a ação, mas paciente para os resultados. Macro. 2, macro começa com micro. Você não pode ajudar 1000 pessoas até entender como ajudar uma. Você não entende um problema até vê-lo de perto. E 3, prefira placares em vez de comprimidos. Ou seja, prefira dados para aprendizagem em vez de dados para inspeção. Entenderam a dinâmica? Bom, então este livro, ele faz o seguinte, gente, vamos procurar a causa das coisas, vamos pensar sistematicamente, vamos parar de ficar apagando incêndio e ir atrás da causa, tá? Mas ele apresenta isso com cases reais, então como cercar esse problema, como juntar as pessoas certas, como ser cirúrgico nas escolhas das metodologias, como validar, tá? De maneira muito prática. Então, isso serve para gestores públicos, isso serve para gestores de empresas, para pessoas como indivíduos. A gente precisa saber resolver os problemas antes que eles apareçam. E se eles aparecerem, por que eles apareceram? Qual é a causa? Né? E não ficar com a primeira resposta, não olhar ali rapidinho e já partir para ação. Mergulhe, se afaste, olhe de vários ângulos, ok?
Espero que você tenha gostado desse resumo. O próximo eu vou te mostrar. O próximo vai ser esse aqui, ó. Impacto positivo. Como empresas corajosas prosperam dando mais do que tiram. Então, se você gostou, compartilhe com pelo menos alguém, pelo menos alguma pessoa. Você pode ouvir também no podcast, em alguma plataforma, ou videocast, né? Se você quiser ver também. Espero que você curta, tá? Acho que vai ser o último do ano, porque eu demorei para fazer esse, né? Mas enfim. Me dá um apoio aí, coloca um joinha, um comentário para me incentivar, porque às vezes eu me sinto sozinha e solitária fazendo isso aqui. Beijo.